Meus amigos, gente boa, aqui Selmo Camargo. Bom dia a todos, uma boa tarde ou boa noite. Hoje, 21 de fevereiro. Cara, e mais uma vez, eu me vejo aqui, diante de vocês, para falar de política no Ceará. Para falar do nosso presidente, João Paulo. João Paulo já deu, né, cara? Está na hora de você reconhecer que é incapaz, que é inábil, que não tem a menor capacidade de ser presidente do Ceará Esporte Clube. Só você não consegue enxergar o mal, cara, que você está fazendo ao Ceará Esporte Clube. O endividamento do clube para o futuro, má gestão do dinheiro que o clube tem. Eu te pergunto, João Paulo, se não fosse esse dinheiro da Liga, o que é que você estava fazendo da vida no Ceará? Porque há 1 ano e meio atrás não tinha Liga, não tinha esse dinheiro. O Ceará está torrando o dinheiro da Liga pagando conta, fruto de má administração sua. E nós estamos falando de 50 anos. Dinheiro que o Ceará recebeu de adiantamento por 50 anos de transmissão. E todo mundo sabe que transmissão é pelo menos 50% da maior fatia de capital que entra no clube, para gerir o clube, para pagar as contas, pagar salários e tudo mais. Chega, João Paulo, não dá mais. Mais uma vez, o caso Barleta volta à tona. E dessa vez muito pior do que da primeira vez. Aquele meme, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, é o que se aplica a esse cara no Ceará Esporte Clube. Nada pessoal contra você, tá? Mas tudo contra o presidente João Paulo. Tudo contra a sua burrice intelectual. Vou chamar assim mesmo, burrice intelectual. A sua demência intelectual dói no coração, nos olhos, no ouvido. Te escutar faz mal, cara. Dá náuseas quando a gente escuta um cara como você falando num posto como presidente do Ceará. Dá nojo olhar para a tua cara falando como presidente do Ceará. Porque a tua incapacidade é algo... Cara, é impensável. Impensável. Eu vou soltar um vídeo aqui e eu queria que vocês prestassem muita atenção. E, sinceramente, fico triste em ver profissionais que, segundo alguns amigos, são respeitados no mercado, fazer esse tipo de coisa. Bora lá. Escutem. Vai para o caso Barleta mesmo, rapidinho. Eu não sei se a gente vai ter uma nova oportunidade de Pergunta do Horácio Neto. Prestem muito bem atenção na palavra, na pergunta, aliás. Questionar essa questão. Se a gente olhar a decisão, pelo menos que tivemos acesso, tem um trecho que ele fala sobre a dívida está quitada com o São Bernardo. Você pode até explicar isso melhor. O Ceará só pagou 2,2 milhões de reais. Esse acordo que fez no acordo inicial e teve direito aos 15%. O que é esse resto da dívida, para onde ela foi? Esses 4,4 milhões serão assumidos pelo Ceará? Foram renegociados pelo Ceará junto ao São Bernardo? E a dúvida também acontece por conta de, nessa declaração, está escrito também assim, que esse acordo foi feito previamente entre Ceará e São Bernardo. Então já tem uma noção de acordo que tem acontecido. Eu queria tirar uma dúvida com você, o que é em relação a isso? Bem, boa tarde, Horácio, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Nação Alvinegra. Horácio, na verdade, Antes dele responder, eu quero ressaltar aqui uma coisa, tá? Esse rapaz aí, Dr. Fred Bandeira e o Dr. Ranieri, que é advogado novo, inclusive, eu tenho pena dos dois. Sério mesmo, tenho pena dos pepinos que estão jogando nas mãos desses rapazes para eles resolverem. É tanta coisa errada feita, tantos erros de tomada de decisões. Cara, sinceramente, é complicado. Vamos ouvir o homem, vamos lá. fazer só um retrospecto aqui. O Ceará adquiriu junto ao São Bernardo 50%, tá, do direito econômico do atleta por 6,6 milhões.
Nós pagamos 2.200.000, ou seja, pagamos um terço, tá? Por esse motivo, no acordo, nós estamos carregando os 15%. Os outros 35%, tá? Eles permanecem, o atleta não leva isso com ele. Gente, presta atenção. Ele disse que o Ceará fica com 15% e que os outros 35% o atleta não leva. Prestem muito atenção nisso. Tá? Tanto que, se você vir a decisão judicial, no tópico 1, o doutor Henrique, José Henrique, ele fala o seguinte, que o acordo entabulado, ele não se estende para terceiros que não estão dentro do processo. Então, como é que eu vou fazer um acordo envolvendo o São Bernardo no qual ele não está participando? Sobre os 35%, tá? Nós estamos em negociação com o São Bernardo, estava agora, inclusive, no Ancol, peço até desculpa pelo atraso aí, da nosso início da nossa coletiva, tá? Exatamente para fazer a devolução desses 35%, ou seja, voltar para o São Bernardo e nós não devemos mais os 4.400.000, só com 15%. Gente, não há nem o que interpretar, a gente ouviu. O Ceará comprou 50%, pagou um terço, dos 50%, o Ceará quer devolver 35% para o São Bernardo, em compensação dos 4.400.000 que ele deve ao São Bernardo. Isso ficou bem claro, dito pelo advogado do Ceará, que isso tinha sido acordo feito com o Barleta. O Barleta não teria a obrigação de fazer essa quitação junto ao São Bernardo. Ele disse, é do Ceará, e o Ceará vai tentar devolver ao São Bernardo, fazendo a quitação da dívida. Eu acho que o São Bernardo não topou. E você vai entender por que lá na frente. Vamos lá, vamos ouvir mais. Sempre que a gente vai assumir um processo, tá? A gente sempre analisa a questão da segurança e ou insegurança jurídica do caso, né? Obviamente nós analisamos, tá? E o atleta, quando se ausentou, né, nós estávamos até estudando também ingressar com a justa causa por abandono de emprego, que para a gente talvez não fosse nem interessante, tá? Até porque é um ativo, nós pagamos realmente, como você falou. Eu quero muito mais, já que estou carregando um percentual, que o atleta esteja jogando, de preferência numa vitrine, que futuramente ele seja negociado, eu até recupere o que eu investi nele, tá? Então, assim, nós não entramos com esse pedido, preferimos o acordo, dado a nossa não 100% de segurança jurídica dentro do processo. Então, Olha aí. Quando surgiu esse problema, eu fiz um vídeo, está aqui no canal, quem quiser ver pode dar uma olhada, e eu estimava mais ou menos o prejuízo do Ceará entre 16 milhões e meio com esse caso do Barleta. O acordo foi feito para evitar esse prejuízo maior. Tá? O acordo foi feito para evitar esse prejuízo maior. E a segurança jurídica de que o Ceará ganharia a causa, o Ceará não tinha, por quê? Porque foi comprovado, mediante os próprios pagamentos do Ceará na Justiça, que o Ceará devia FGTS, luvas, o Ceará devia crédito de imagens, salários atrasados, enfim, essas coisas todas. Então, se o Ceará deu causa a isso, como é que o Ceará tem um bom direito? Ele teria um bom direito se o Barleta dissesse assim, está me devendo, e ele dissesse, não, estou não, está aqui os comprovantes, doutor, eu paguei. Aí ele teria um bom direito. Estou sendo bem simplista para vocês, para a gente entender bem o caso. Vamos lá, vamos continuar. A gente analisa isso, o risco processual sempre é analisado. Achamos o acordo interessante, porque estávamos carregando um percentual. Já vou falando um pouco aqui, eu acho que vai responder a pergunta de alguns, né? Não vou dar spoiler, mas é interessante, já que a gente deixa aqui já frisado, né? Esse valor que foi acordado com o atleta, de 2 milhões, tá? Nós tínhamos um valor ainda devendo a ele, nós tínhamos um valor de luva, só me engano, 100 mil, tá? Tínhamos uma imagem de janeiro que não foi paga porque ele não emitiu nota fiscal, que a gente só paga com a emissão de nota fiscal, então ele não emitiu. Tem uns 18 dias que ele trabalhou em janeiro também para pagar. Tá? Tem os honorários do advogado também, que aí não me interessa quanto, porque o honorário é entre ele e o cliente dele. Tá? Se ele até quiser dar os 2 milhões para o advogado dele, ele pode ficar à vontade de fazer isso, o recurso é dele. E parcelamos em 24 meses, né? Que realmente um valor que dilui bem para a gente. Dilui, mas é mais uma dívida que o Ceará faz para frente. Já existe o parcelamento na Receita Federal de 12 anos de dívida, uma média de 250 mil por mês. Aí agora vem mais uma dívida do Barleta. Divide aí 2 anos que o Ceará paga. E de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, quantas dívidas o Ceará vai pagar dessa forma? Né? Ou seja, a gestão, além de não resolver os problemas atuais, ela causa, com a má administração do passado,
um comprometimento futuro das rendas do Ceará para pagar a dívida. É uma gestão temerária, gente, sobre todos os aspectos. É uma incapacidade enorme desse cara. E esse cara vem do sistema financeiro. O que me causa espécie é que, por exemplo, o ex-presidente já foi presidente do Conselho de Contabilidade aqui do estado do Ceará. Tem uma empresa de contabilidade. Esse rapaz disse que trabalhou no BIC, né? Trabalhou como funcionário, trabalha na área financeira. E esses caras não sabem gerir dinheiro, porra, não sabem fazer as coisas direito. Como é que pode um negócio desse? É má fé ou é burrice mesmo? A pergunta que eu deixo aqui. Bora ver. Tá? A gente não tem condição de arcar com esse valor claro todo, né? E poderíamos ter levado aí realmente uma condenação bem superior, em torno de 10, 12 milhões. Né? Olha aí. Quando eu fiz o vídeo, me ligaram dizendo que eu era louco. Dizendo que eu era louco. Ele está falando 10, 12 milhões generosamente. O doutor Ranieri conserta lá na frente. Vamos ver. Então, por esse motivo, a gente optou por acordo e que o atleta vai jogar e realmente arrebente aí com a bola e quem sabe ele seja negociado e a gente receba de volta o que a gente investiu. E além de uma condenação possível que poderia ser tomada, nesse cenário de condenação, o atleta sairia sim livre. E a gente sairia sem nenhum percentual e ainda com a dívida para pagar do valor integral que a gente adquiriu. Então, o acordo ele diminui praticamente acho que em 15 milhões de reais um passivo. É muito relevante. E a gente permanece com um percentual que pode ganhar dinheiro. Né? Gente, isso é interpretativo, vocês todos escutaram. O Ceará fazendo acordo com o Barleta, o Ceará deixa, né, de correr o risco de dever ao Barleta uma média de 15 milhões. Ou seja, o Ceará pagou 2, com mais 15 dá 17. Tá? Lembrando que o Ceará pagou 2.200 para contratar, né? Tá pagando 2 a ele para ele ir embora, ou seja, 4.200, tá certo? E a questão agora é, o Barleta disse que no acordo ele não seria responsável pela quitação da dívida do Ceará junto a São Bernardo. Está acertando com o Sport de Recife, ontem já foi anunciado como jogador do Sport, e o que é pior, o Ceará tem até hoje para liberar o jogador e o jogador ter acesso a ser inscrito e a jogar no clube que está contratando ele. O advogado do Barleta, hoje, dia 21, entrou com essa petição aqui. Por que ele entrou com essa petição? Porque ontem o Ceará entrou com embargos de declarações, dizendo que havia uma questão a ser resolvida no acordo que tinha sido homologado pela juíza. Qual era essa questão? Era quem pagaria ao São Bernardo. No vídeo que você acabou de ver, é cabal. O advogado do Ceará, os 2 responsáveis jurídicos pelo Ceará, diz que é o Ceará que tem essa obrigação e que, inclusive, está tentando, junto a São Bernardo, devolver 35% pela quitação da dívida. O que acontece? E vamos ser bem realistas. O Ceará não tem o dinheiro para pagar o São Bernardo. O Ceará tinha que pagar o Barleta esses dias agora, hoje ou amanhã, a proposta do acordo. Não tem dinheiro para isso também. Não tem dinheiro para isso também. E para ganhar tempo, entrou com esse embargo de declaração, o que na minha ótica é uma litigância de má-fé. Porque quando eu dou uma entrevista dizendo uma coisa e depois eu vou questionar a outra, peraí, cara, isso é até brincar com o judiciário. Isso é até brincar com o judiciário, é fazer todo mundo de pateta. Quando eu digo que um microfone na mão desse pessoal é pior do que um revólver na mão do macaco, é porque é verdade. Escondam os microfones aí, cara, em carro de Alencar Pinto. Porque a capacidade de vocês de fazer merda é um negócio absurdo. É um negócio, assim, surreal. Chega a ser bizonha as situações em que vocês se metem, cara. E o pior é ver o jurídico do Ceará, cara, se metendo nisso. Sinceramente. O cara diz uma coisa num dia, para todo mundo ver, tá na internet, no outro dia vai questionar. O que ele disse o dia anterior, a semana anterior. É absurdo, cara, isso aqui. É um negócio que, sinceramente, como torcedor do Ceará, me deixa muito triste. E olha, aqui nada a favor de Barleta e contra o Ceará. Isso aqui eu estou falando da realidade dos fatos. Tá? Quem tem direito, tem direito. Olha isso aqui. Hoje o advogado teve que protocolar isso aqui.
Christian Barleta, tal, já qualificado. Ocorre que o regulamento de competições é expresso, sendo que o reclamante, no caso Barleta, somente poderá ser inscrito em competições se o contrato de trabalho for publicado no BID da CBF até às 18 horas, 59 minutos e 59 segundos de hoje, dia 21. Ou seja, se o Ceará não liberar o Barleta até essa data, essa hora, o Barleta não consegue fechar com o Sport e jogar as competições do primeiro semestre. Olha o prejuízo que causa também ao cidadão. Ou seja, uma má gestão que gera uma inadimplência da gestão junto a um funcionário. Não há uma gestão de risco dentro do clube. Ou seja, o Ceará deu causa a tudo isso. E agora faz uma marmota dessa aqui, para mim é uma marmota feia, grande, vergonhosa. Essa é a minha opinião, tá, gente? Essa é a minha opinião. Respeito quem pensa o contrário. Mas como é que eu faço acordo sem eu ter como cumprir o acordo? Não se faz acordo, João Paulo, sem ter a certeza de que no dia pode pagar, não. Se tu está fazendo acordo contando com o dinheiro da Liga, é loucura, cara. Se você não tem capacidade, meu irmão, de gerir o Ceará, saia do Ceará, cara. Entregue o barco, cara. Você consegue deixar todo mundo em pânico. Essa que é a verdade. Você não traz segurança nem para os que estão ao teu lado, cara. Isso aqui é uma palhaçada de mão cheia, cara. Eu me envergonho, cara, como torcedor do Ceará disso aqui. Eu me envergonho. Eu me envergonho. Sabe? Qualquer pessoa vai entender isso aqui, cara. Isso aqui é um método de postergar. Só isso, nada mais do que isso. Agora você pode prejudicar o cidadão, cara, com essas suas atitudes. O cara já fechou um contrato com o Sport, o cara precisa da sua liberação, e você condicionar isso a uma situação de a dívida do São Bernardo, o Barleta que tem que pagar, quando o advogado do Ceará vai numa entrevista coletiva e diz que o Ceará tem os 50%, vai ficar com 15%, porque vai devolver 35% ao São Bernardo. Cara, é querer fazer todo mundo de besta, de palhaço. Não dá mais, cara. Chega. A gente chegou no fundo do poço, infelizmente. Fica aí a sua consciência para, enfim, julgar isso aqui. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, a gente se vê por aí. Puta que pariu, é foda.